Aleluia! Chegamos no momento mais importante da nossa reunião, amém? A palavra de Deus. Quem esteve aqui pela manhã? Levanta a mão. Algumas pessoas. Hoje Deus trouxe uma graça especial sobre esse lugar. A minha oração é que essa noite aconteça a mesma coisa. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em João capítulo 12, versículo 24 até o 26. Eu dei um tema para essa mensagem chamada A Semente. Repete comigo, a semente. João capítulo 12, versículo 24 diz assim: em verdade vos asseguro, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Entretanto, aquele que odeia sua vida neste mundo, a preservará para a vida eterna. E o 26 para fechar: se alguém me serve, precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve será honrado por meu? Será honrado por meu? Feche seus olhos, por favor, e coloque a mão sobre o seu coração. Graças te damos nesta noite, Jesus Cristo, meu amigo. Eu quero te orar nesta noite, pedindo que tu venhas transmitir ao nosso coração tudo aquilo que é o teu propósito. Que o teu Espírito Santo, que foi deixado como consolador, como nosso guia, que ele possa falar hoje ao coração de cada um de nós. Eu peço que o Senhor acampe os teus anjos ao redor deste lugar, anjos ministradores que possam estar no nosso meio. Todo e qualquer espírito contrário ao teu, nós repreendemos nesta noite, debaixo da autoridade do nome de Jesus. Só tu tens liberdade, Espírito Santo. Fala ao coração da tua igreja e revela os segredos que estão por trás das letras. Nós assim te oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Dê o melhor aplauso que você pode dar ao Senhor. Esse foi um momento em que Jesus estava em Jerusalém. Ele estava subindo ao templo, e os gregos vieram conhecer Jesus. A fama de Jesus já era muito grande, e os gregos foram até Jerusalém para conhecer Jesus. Então Jesus, ele começa... Primeiro os gregos vão até Filipe de Betsaida e falam assim: nós queremos ver Jesus. Jesus vai lá e transmite o recado para André. André, junto com Filipe, vão até Jesus e falam assim: os gregos estão aí fora e querem te ver. Jesus começa a dizer que chegou o tempo dele ser glorificado, e aí ele lança essa bomba sobre a semente. Eu queria que colocasse de novo, João 12, 24. Em verdade vos asseguro, Jesus falando, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Jesus estava falando dele próprio, e ele continua falando: em verdade vos asseguro. 25, vamos lá. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Entretanto, aquele que odeia a sua vida neste mundo, a preservará para a vida eterna. E olha o que ele diz no 26, que para mim é muito forte: se alguém me serve, precisa seguir-me, precisa fazer aquilo que eu faço. E onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve será honrado por meu. Quando a gente fala aqui de servir pessoas, porque Jesus veio a esse mundo para servir pessoas. E se nós queremos imitar Jesus, nós temos que fazer exatamente o que ele fazia, que é servir pessoas. E se nós servirmos pessoas, não sou eu que estou te dizendo, a Bíblia nos garante que o Pai nos honrará. Isso é algo que precisa entrar muito forte no teu e no meu coração, porque quando nós servimos pessoas, quando nós cumprimos um projeto de Deus na nossa vida, o Pai, ele se agrada no seu trono de glória, e ele se manifesta e libera e nos honra nessa terra. Mas você só vai conseguir servir pessoas se o grão que existe dentro de você, ou melhor, o grão que é você, cair na terra e morrer.
Enquanto você não morrer para os teus valores, para as tuas convicções, para os teus desejos, você nunca vai conseguir servir a Deus com exatidão. Só consegue servir a Deus quem de fato morre. Servir a Deus é muito mais do que estar vivo, mas é estar morto. Não morto na carne, mas morto em si. Servir a Deus é anular aquilo que você gostaria que acontecesse, para que os projetos de Deus se cumpram na sua vida. E eu vou te dizer uma coisa, talvez você diga, pastor, mas isso aí eu acho que é demais, eu me anular para viver para os outros. Eu não estou falando isso para você, eu estou pedindo para você morrer para você mesmo, e permitir que os projetos de Deus se cumpram na tua vida. E eu garanto para você que os projetos de Deus são muito melhores e maiores do que os teus projetos. Aquilo que você acha que é grande, é pequeno diante dos olhos do Senhor. Aquilo que você acha que é bom, muitas vezes é ruim diante de tudo aquilo que Deus tem para você. Certa vez um menino, um jovem, chegou para Jesus e falou assim, ei, bom servo. Ele falou assim, mas por que tu me chama de bom, se bom é o meu Pai que está no céu? Porque bom não é quem começa, bom é quem termina. Tanto que lá no final ele vai dizer, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Porque bom é quem termina, não é quem começa. A bondade não está naquilo que a gente faz, mas naquilo que a gente se torna. Interessante que quando o povo de Israel, eles foram levados cativos para a Babilônia, eles ficaram escravos na Babilônia por 70 anos. Quando você vai ler as Escrituras, na verdade, a escravidão deles na Babilônia se deu pelo fato deles não obedecerem um dos mandamentos que Deus havia dado, que era deixar a terra descansar no 7º ano. Então, como eles não deixaram a terra descansar e eles trabalharam aproximadamente 490 anos, Deus, Ele é um Deus que diz que começou a boa obra, e Ele é um Deus que vai terminar a boa obra. E tudo que Ele determina precisa se cumprir na íntegra, do jeito que Ele falou, não do jeito que a gente gostaria. Então, se o povo não deixou a terra descansar, Deus tirou o povo da terra e por si só deixou a terra descansar os 70 anos. E na escravidão da Babilônia, quando você vai para o Salmo 137, coloca para mim, por favor. Salmo 137. Junto aos rios da Babilônia, sentamo-nos a chorar. Quem é que estava dizendo isso? Eram os judeus que lá estavam. Com saudade de Sião. Nos salgueiros que lá existiam, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam para entoar belas canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, exclamando, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. E olha o que diz o 4 para fechar. Como, porém, haveríamos de cantar as canções do Eterno numa terra estranha? O que o povo estava dizendo é o seguinte, o povo estava cativo na Babilônia, então os caldeus, né, os babilônicos, eles chegavam para os judeus que estavam escravizados na Babilônia e falavam assim, canta para nós os cantos que vocês cantavam lá na Babilônia, lá em Jerusalém. E aí eles começam a dizer, como que nós vamos entoar cânticos para vocês, se nós estamos em terra estranha? Esse não é o nosso povo, essa não é a nossa nação, essa não é a nossa terra. Porque muitas vezes eu queria que você agora, em espírito comigo, entendesse que a Babilônia não é um lugar físico, a Babilônia é um lugar espiritual, é o mundo que nós vivemos. Eu queria que você entendesse que quando você está na Babilônia, muitas vezes você faz como esses homens, esses judeus, você pega as suas harpas, os dons que Deus te deu, e você pendura os dons, porque você está numa terra estranha, numa cultura estranha, num povo estranho. E como você vai entoar cânticos num lugar que não é o lugar aonde Deus plantou você? Você está comigo aí? E eles não conseguiam adorar na Babilônia, porque eles estavam num lugar onde não era a cultura deles, não era o povo deles, não era o Deus deles que estavam naquele lugar. Eles viram todos os tipos de deuses, menos o Deus Todo-Poderoso. Só que Deus, pela sua infinita misericórdia, permitiu em Daniel capítulo 6, que a Babilônia fosse invadida.
Daniel capítulo 6, depois você lê na sua casa, o rei, ele está tomando vinho e ele pede para pegar as taças, os copos, os talheres que foram tirados do templo do Senhor. E ele começa a profanar aquilo que é sagrado, aquilo que é puro, aquilo que é celestial. Ele pega aquilo e começa a beber o vinho da sua embriaguez. De repente aparece uma mão na parede escrevendo uma palavra que dizia: Mene, Mene, Tekel, Parzim. Pesado foste e achado em falta. Quando aquela mão começa a escrever, ele chama os sábios, ele sem entender o que estava acontecendo, ele chama os sábios e pede para que os sábios possam dizer para ele o que estava acontecendo. A Bíblia diz que as pernas do rei tremiam a ponto delas tocarem uma na outra. Os sábios chegam e ninguém consegue decifrar o que estava escrito. Aí a mãe do rei diz assim: meu rei, o teu pai, no reino dele, tinha um homem chamado Daniel, que continua no reino. Talvez ele possa decifrar aquilo que está escrito. E o rei fala: manda chamar esse homem. Quando Daniel chega, a primeira pergunta que o rei faz para Daniel é: Daniel, és tu o mesmo Daniel? O que eu entendo com isso? O problema, como eu tenho dito nesta igreja, não é começar bem, mas é terminar bem. O que o rei estava perguntando para Daniel é o seguinte: Daniel, tu continua sendo o mesmo homem, cheio de graça, cheio de unção, cheio de autoridade, que fala com Deus face a face, que sabe exatamente o que Deus está dizendo? Tu continua sendo o mesmo homem? E Daniel dá todo esse enigma que eu acabei de falar para ele. E Daniel ainda diz mais para o rei: meu rei, ainda hoje tu perderás o teu reino. Deus tirará de ti e dará para outro. Naquela noite, o rei Ciro invade a Babilônia, destrói tudo. E ele faz um decreto, logo em seguida, libertando os cativos judeus que estavam na Babilônia, para eles retornarem para Jerusalém. Só que interessante, que agora, quando Deus tirou do Egito o povo, Deus tirou com mão forte. Mas agora, Deus dá a prerrogativa de quem quiser voltar para Jerusalém, tem a opção de voltar ou continuar na Babilônia. Porque a Babilônia é um lugar agradável, tem muita luxúria, tem muito prazer. A Babilônia, nos dias de hoje, é o mundo em que nós vivemos. O mundo, ele sempre tenta paralisar aquilo que Deus quer fazer. O mundo sempre vai tentar aniquilar o projeto de Deus na nossa vida. Mas o projeto de Deus só vai se cumprir na minha e na tua vida se a semente cair em terra e ela morrer. Porque se não morrer, ela continua sendo uma semente única jogada na terra. Você está comigo ainda aí? A semente precisa morrer. Enquanto você não morrer para os teus desejos, para as tuas vontades, os projetos de Deus não vão se cumprir 100% na sua vida. Deus não pode usar pessoas vivas. Pelo contrário, pessoas vivas usam Deus. Deus só usa pessoas mortas. Pessoas mortas não estão preocupadas em usar Deus, estão preocupadas em serem usadas por Ele. Nós tiramos 8 dias de férias em Trancoso. E pela misericórdia de Deus, no domingo passado, eu fui convidado a ministrar lá. E quando eu cheguei na igreja com a minha esposa, com a minha família, meus filhos, minha sogra, meu pai, veio uma menina aos prantos, veio falar com a minha esposa, que ela nos acompanha na internet, e que a vida dela tem sido transformada através das nossas mensagens. E ela falou uma coisa para minha esposa, e eu estava do lado, que marcou muito, que ela disse o seguinte: ela nunca tinha ceado, porque a estrutura dizia para ela que ela não poderia cear. E uma vez numa pregação, ela em casa, eu falei: pega o seu suco de uva, pega o seu pão, e eu quero convidar você para cear comigo. E ela disse que aquele dia
foi liberado algo na mente dela, foi destravado algo na vida dela que aprisionou ela durante muito tempo, porque assim é a Babilônia quer te prender nos conceitos, nos dogmas e nos costumes deles, mas Jesus Cristo veio para nos libertar, nos dar vida e vida em abundância. A religião tenta nos prender, mas Jesus Cristo veio para quebrar e destruir os grilhões e as correntes que durante muito tempo nos aprisionaram. A Babilônia é o lugar onde um funcionário, quando ele é mandado embora, aí ele arruma um outro emprego, ele pede para não assinar a carteira dele, porque ele quer receber o seguro-desemprego. Esse é Babilônia. Mas Jerusalém é o lugar onde você é mandado embora, e você não pede para ninguém, você arruma outro trabalho, você não entra com um pedido para receber auxílio-desemprego, porque você já arrumou outro trabalho. Isso é Jerusalém. Jesus Cristo veio nos trazer vida. O trono dele, a base do trono dele é justiça. A justiça nunca será colocada em pauta se nós não sairmos do conceito da Babilônia. O pastor Reinaldo, durante muito tempo, com a pastora Maristela, eles cuidaram dos jovens. E a pregação dele, todos os dias, ele dizia para os jovens: trabalhem, estudem, porque não adianta você orar todos os dias a Deus, mas você não, na terra, você não cumpriu o teu chamado na terra. Não adianta você ter uma relação com Deus e você não ser a pessoa que Deus te chamou para ser na terra. Por outro lado, não adianta você ser a pessoa da terra e não se relacionar com Deus. Apocalipse capítulo 4, olha o que Deus fala para João. Coloca para mim Apocalipse 4, 1 e 2. Depois desses acontecimentos, que acontecimentos foram esses? Quando ele revela as igrejas, aí ele diz: observei uma porta no céu. João falando: observei uma porta no céu, e a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta falando comigo, chamou-me: sobe até aqui, e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois desses. Imediatamente me vi absolutamente tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. O que João está dizendo é o seguinte: olha, depois que eu vi tudo o que eu tinha visto, Deus falou para mim: ô João, sobe aqui que eu vou te mostrar o que vai acontecer no futuro. Porque só consegue ver as coisas do futuro quem está num lugar sublime. E eu não estou falando de lugar de você subir num prédio de 22 andares. Eu estou falando de subir num lugar no espírito. Eu estou falando de nós sairmos de um plano terreno e entrarmos num plano espiritual e entendermos aquilo que Cristo tem para mim e para você nesses dias. Porque se nós enxergarmos não o que nós estamos vivendo, mas aquilo que nós vamos viver. Por isso eu tenho dito que a cidade de Belém, aos olhos de muitos é impossível, mas os meus olhos já conseguem contemplar a decoração daquele lugar, porque eu não estou falando de algo plano terreno, estou falando de algo espiritual. Você está comigo ainda aí? A minha esposa é testemunha. Esse lugar aqui, ele é do jeito que é, porque cada parafuso e cada prego, acredite você se quiser, cada parafuso e cada prego, eu sei aonde tem aqui. Eu vinha todos os dias para cá e esse lugar foi feito exatamente como Deus colocou no meu coração. Exatamente. Quem anda comigo há mais tempo sabe. Não tem nada, nenhuma vírgula diferente. Porque quando Deus dá um sonho para alguém, Ele dá os detalhes do sonho. Ele diz até o tempo que vai acontecer o sonho. E a cidade de Belém, ela vai acontecer. Vão ter pessoas que vão lutar contra, mas isso faz parte de um processo. Mas as pessoas que lutam contra, porque a Bíblia diz que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja. Enquanto o inferno lutar para que não aconteça, mais anjos e anjos do Senhor está enviando para poder guerrear em nosso favor e derrotar as obras do diabo. A Bíblia diz que Jesus, ele não veio se não fosse para destruir as obras do diabo. Então cidade de Belém é uma realidade. O que eu quero nessa noite é te pedir em nome de Jesus, que eu e você, todos os dias morramos para nós mesmos e venhamos viver para Cristo. Porque se nós entendermos essa chamada, se nós entendermos esses conceitos e esses valores, a nossa vida vai entrar num nível com Deus assustador daquilo que nós vamos viver.
O ano entra e o ano sai, e a gente faz muitos planos, mas não precisa responder. A minha pergunta para você é: todos os planos, eu distribuí no começo do ano um cartaz pedindo para você colocar os projetos. Quem recebeu? Levanta a mão. Quem não recebeu ainda tem lá atrás, para você colocar as suas metas para 2024. Não precisa levantar a mão, mas a pergunta é: quantos de vocês orou e pediu a Deus uma direção para saber aquilo que você gostaria de fazer em 2024? Provavelmente alguns pegaram lá e colocaram os seus projetos, porque o teu projeto, quando não está alinhado com o projeto de Deus, é apenas um projeto. Mas quando o teu projeto está conectado com aquilo que Deus tem para você, Deus é a pessoa mais interessada para que esse projeto se cumpra, porque não tem a ver contigo, tem a ver com Ele. Porque quando Ele é glorificado na tua vida, as pessoas na terra começam a perceber de fato o que Ele está fazendo. Eu creio fortemente que esses dias são dias que o Senhor vai despertar a igreja. Deus tem soprado o nosso nome. O Davi foi no outro dia lá em São Paulo, e aí ele foi lá e ele falou assim: pastor, eu vou conhecer uma igreja. Chegou lá, ele começou a conversar com o pastor e falou: eu sou da Belém. Pô, da Belém do pastor Léo eu conheço, mas eu não conheço o pastor. Deus tem soprado. Isso não tem a ver com vaidade, nem tampouco comigo, com a minha esposa e conosco. Isso tem a ver com o Senhor. O desejo de Deus é soprar o nosso nome, porque quando Ele sopra o nosso nome, na verdade Ele está soprando o nome dEle, não o nosso. A única coisa que nós não podemos, porque nós estamos começando bem, mas nós não podemos é perder aquilo que nós estamos vivendo hoje, porque começar bem muitos começam, o problema é terminar bem. Salomão fala sobre isso. Terminar bem que é a grande questão. Nós precisamos ser vigilantes, por isso que a Bíblia diz: orai sem cessar. Nós precisamos orar sem cessar, porém nós temos que vigiar o tempo inteiro. Nós temos toda quarta-feira, às 6 horas da manhã, nós temos uma oração aqui. Eu gostaria de convocar a igreja, aqueles que podem. Tem pessoas que não podem, mas tem uns que podem e não vêm. Aqueles que podem, aprendam a ter uma vida de oração. Pastor, eu já oro na minha casa. Se fosse pensar assim, essa hora eu podia estar na minha casa adorando a Deus. A Bíblia diz para que nós possamos ter comunhão entre nós. Aqueles que têm vindo sabem muito bem o que eu estou dizendo. Deus tem bradado sua glória e seu poder neste lugar, às 6 horas da manhã. Venha para cá para orarmos juntos. Vamos começar a guerrear, porque as nossas guerras são feitas no alto. Teve um momento em que Moisés ele vai enfrentar uma guerra. Ele sobe um monte, ele e Ur. Arão e Ur, na verdade, pegam cada um numa das mãos de Moisés, e Josué lá embaixo guerreando. Quando as mãos de Moisés elas desciam, os amalequitas prevaleciam, mas quando as mãos deles eram estendidas, o povo de Israel prevalecia. O que nós entendemos com isso? Quando nós entramos junto numa guerra, quando nós estamos juntos no mesmo propósito, Deus fortalece não só a minha vida, mas também a tua, e juntos nós vencemos todo e qualquer tipo de adversário que se levante contra nós. Nós precisamos entrar em 2024 entendendo que é o ano do crescimento. Eu falei hoje de manhã que muito mais do que crescer no tamanho, é crescer na profundidade. O apóstolo Paulo, ele em 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 12 em diante, ele começou a dizer, dizendo o seguinte: tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. O que Paulo estava dizendo é o seguinte: eu posso fazer qualquer coisa, mas nem todas as coisas que eu posso fazer, eu devo fazer. Tem muitas coisas que nós gostaríamos de fazer, mas tem coisas que não é prudente fazermos. Tem muitas coisas que nós desejamos fazer, mas a pergunta é: Deus está nesse negócio para que façamos? Nós precisamos entrar. A Bíblia diz: quem conhecerá a mente de Cristo? Mas nós precisamos estar sempre conectados para entender o coração de Deus. A oração do Pai Nosso, ela diz o tempo todo: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus capítulo 16, Jesus está ali em Cesareia de Filipe com os discípulos. Ele chega um momento quando Pedro revela para ele que ele é o Cristo. Você conhece essa passagem? Não foi sangue nem carne que te revelaste. Aí chega um momento que ele fala assim: ei Pedro, eu vou te entregar as chaves dos céus. Tudo que você ligar na terra está sendo ligado nos céus.
Tudo que você desligar na terra está sendo desligado nos céus. Jesus não está dizendo que é a terra que comanda o céu. Jesus está dizendo o seguinte: tudo que você ligar na terra vai ser conectado com aquilo que já existe no céu. O céu é a referência para mim e para você. O céu precisa ser aquilo que de fato vai prevalecer sobre a nossa vida. Se o céu disser para mim e para você, vai, pode ir sem medo nenhum de errar. Pode todo mundo dizer que para você que vai dar errado, mas você pode ir que vai dar certo. Agora, se o céu disser para você, para, não precisa nem tentar, porque o teu projeto não vai à frente, se o céu disser não. Pastor, e como nós somos movidos pelo céu, se nós somos um corpo, nós somos uma alma, tricotomia, corpo, alma e espírito? Como que nós vamos nos conectar com um Deus que é espírito, simples, só através do momento de oração, só com você se trancando no teu quarto, na tua casa, no teu carro, e clamando a um Deus invisível que tudo vê, e esse Deus invisível que tudo vê, Ele vai ouvir o teu clamor, e muito mais do que ouvir, Ele vai ver você no quarto orando, e Ele vai responder as tuas orações. É tempo da igreja entrar em um lugar em Deus. Eu tenho dito aqui na igreja, não é um lugar físico, é um lugar espiritual. Existe uma veia no coração de Deus, existe uma veia. Quando a igreja cessar essa veia, é como se nós nos largássemos e deixássemos simplesmente a correnteza nos carregar. Eu tenho buscado esse lugar em Deus. Eu tenho clamado ao Senhor. Está no nosso meio aqui hoje uma irmã que foi acometida com câncer. Eu hoje conversava com o esposo dela. Eles estão lutando juntos ali, pedindo a Deus para curar ela do câncer. Eu estava hoje em casa orando, eu falei: Deus, fala comigo o porquê disso. Tem coisas que acontecem que muitas vezes nós não sabemos explicar, mas tudo tem um propósito debaixo da terra. Pastor, você está me dizendo então que Deus colocou? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você, eu estou garantindo para você que Deus permitiu. E por que Ele permitiu? Talvez eu não saiba te responder hoje, mas talvez daqui a alguns dias, daqui a pouco tempo eu vou te responder. Porque Deus tem um propósito em todas as coisas. Deus nunca toca em alguém. Por que Deus tocou em Jacó, nas articulações de Jacó, e fez com que ele se mancasse? Deus marcou Jacó naquela geração. Por que Deus permitiu que Daniel fosse para dentro de uma cova de leões? Porque Deus permitiu que Daniel fosse para dentro da cova, para que o nome dele depois, todo o império da Babilônia, dissesse que a partir daquele momento não tinha outro Deus que reinasse naquele lugar que não fosse o Deus de Daniel. Muitas vezes Deus não vai te poupar da cova, mas Ele vai deixar você entrar, para que o nome dele seja glorificado através da tua vida. Você precisa crer nisso. Se Daniel não entrasse na cova, o Deus de Daniel não era o Deus da Babilônia. Daniel, ele não deixou de ser Daniel, mas Daniel fez uma coisa que me chama muita atenção, e eu não sei você. Daniel, quando chega na Babilônia, a primeira coisa que ele faz, que ele decide, é não se contaminar com as iguarias do rei. Daniel decidiu não comer os alimentos da Babilônia. E eu queria que agora, no espírito, eu e você entrássemos agora em espírito, sair do âmbito natural e entrássemos no espírito agora, e decidíssemos hoje não nos contaminar com as iguarias da Babilônia desse mundo. Decidíssemos não agir incorretamente nesta terra. Decidíssemos andar em retidão com Deus. Pastor, não é fácil. Eu não estou dizendo para você que é, porque se fosse fácil, todo mundo faria, mas é necessário. Uma coisa não é não ser fácil, outra coisa é necessário. Deus, ele tem um projeto tão lindo sobre a igreja. Só que infelizmente, muitos ministérios têm tentado destruir a igreja, mas nunca vão conseguir, porque a igreja de Cristo vai prevalecer para o resto da vida. Jesus, a Bíblia diz que Jesus entregou a própria vida pela igreja, amou a igreja a ponto de se entregar por ela. Então não é ninguém que vai destruir a igreja é indestrutível. A igreja é tão indestrutível que agora
O governo agora, eles querem investir na igreja agora. Eles querem ganhar a igreja. Porque eles sabem que o último pilar a ser derrubado é a igreja. E esse pilar nunca vai cair. Porque a igreja de Cristo, a igreja verdadeira de Cristo na terra, ela nunca será destruída. Nunca será destruída. Grava isso no seu coração. A igreja verdadeira de Cristo nunca será destruída. Nunca será destruída. Deus está levantando remanescentes nesses dias, homens e mulheres que se machucaram no passado, mas que estão dispostos a viver o evangelho genuíno, para viver aquilo que Cristo tem para esses dias. E é essa igreja que vai destruir aquilo que o mundo tenta imputar. Se eu fosse você, eu glorificava a Deus. João, sobe aqui que eu vou te mostrar um negócio. João, eu vou te mostrar as bodas. João, eu vou te mostrar reinando no milênio. João, eu vou te mostrar coisas que você não está entendendo ainda, mas você vai entender. Só que, João, isso não é para agora, é para um tempo futuro. João conseguiu ver aquilo que ainda estava para acontecer, mas João só viu no momento em que ele subiu até o trono, porque enquanto ele estava na terra, ele só conseguia ver as coisas no âmbito terreno. Você está ainda aí? Nós precisamos subir em Deus. O apóstolo Paulo fala que nós temos que crescer de graça em graça. Nós temos que buscar a estatura de um varão perfeito. Nós temos que a nossa fé, ela tem que ir crescendo, cada dia mais. Eu não posso ser o mesmo homem de Deus que eu era ontem. Eu não posso daqui a um mês continuar crendo da forma que eu cria. Eu preciso crescer cada dia mais em Deus. As experiências que eu tenho tido com o Senhor, que você tem tido, tem que te levar a um nível de mais entendimento. E talvez você me diga, mas pastor, eu não estou vivendo esse lugar que você está vivendo. Você não está vivendo porque você está permitindo com que a tua mente continue presa na Babilônia. Muitos problemas que talvez você tenha ocasionado para você mesmo. Então você fica preso aos teus problemas. E quem fica preso ao problema não consegue pensar naquilo que é a solução do problema. Por isso que o diabo, ele tenta aprisionar a igreja. Não precisa levantar a mão. Aquele que tem cartão de crédito e não sabe usar, fica atolado em dívida, porque o diabo, ele quer isso, te aprisionar. E quando você está preso em dívida, o teu desespero não é ganhar dinheiro para sobrar, é só para pagar as dívidas. Mas você entrou nessas dívidas porque você administrou mal aquilo que foi colocado sobre as tuas mãos. Tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Tem muitas coisas que nós gostaríamos de fazer, mas nós não podemos fazer. Eu creio firmemente que Deus está levando a Belém para um lugar onde a gente vai ser falado não como uma igreja muito grande no tamanho, mas homens e mulheres que acreditam naquilo que Deus vai fazer. Homens e mulheres que não estão presos naquilo que os coaches de púlpito têm falado nesses dias. Porque se você quiser um coach, não venha para cá. Aqui não tem coach. E eu não tenho nada contra coach. É uma profissão. Amém? Só que é uma profissão como um corretor de imóveis também é. Eu aqui não vendo imóvel. Eu nunca ofereci um imóvel aqui na igreja. Eu nunca fiz um negócio dentro da igreja. Alguns irmãos me procuram e eu falo assim, procura o fulano, eu jogo para outro. Porque eu não quero fazer negócio dentro da igreja, só com pessoas que eu já fiz no passado, que aqui estão, e continuo fazendo. Porque eu fui chamado para pastorear uma igreja, não para vender imóvel na igreja. Nós precisamos entender o lugar onde a gente quer chegar. Porque se nós não tivermos um foco muito bem definido na nossa mente, nós nunca conseguiremos chegar ao lugar no nosso destino. O apóstolo Paulo, ele sabia onde ele queria chegar. Ele estava preso. Mas as cartas que ele escrevia na prisão,
Parecia que ele era um homem que estava andando pelas ruas de Jerusalém solto, porque ele sabia que as prisões que ele se encontrava não eram suficientes para aprisionar a palavra que ele carregava no peito. Paulo sabia que o que estava dentro dele era muito maior do que as grades que o prendiam. Paulo sabia que o chamado que Deus tinha para a vida dele era tão poderoso, que não eram qualquer grades, uma prisão que poderia travar e impedir com que a palavra de Deus fluísse. O que eu quero trazer para o teu coração nessa noite é que o que você carrega dentro de você é algo tão poderoso, que Deus deu para mim e para você um chamado igual. Todos nós temos um chamado em Deus para proclamar o Evangelho de Cristo. A Bíblia diz que vai por todo lugar, a toda criatura, e prega o Evangelho. É a palavra que nós recebemos. Essa palavra não pode ficar presa dentro de um problema, de uma dívida financeira. Aquilo que você carrega dentro do teu peito é muito mais poderoso do que aquilo que tenta te aprisionar. Os teus problemas emocionais: pastor, mas eu estou triste que eu perdi um parente querido. Eu também já vivi o luto já. É muito difícil quando a gente perde alguém que a gente ama, claro que é, mas esses problemas, essas dores, nós não podemos carregar para o resto da nossa vida. Nós temos que lutar e continuar tentando lutar para sair desse lugar onde o diabo quer nos colocar e ir para um lugar onde Cristo tem para nós. Um lugar de liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Verdadeiramente somos livres em Deus. Livres em Deus não é fazer qualquer coisa. O povo de Corinto, eles acreditavam lá, eles adoravam a deusa Diana, tudo aquilo lá. Eles acreditavam que agora, como eles tinham Deus no coração, como algumas pessoas que nós conhecemos: não, eu tenho Deus no coração. E por ter Deus no coração, eles acham que podem fazer qualquer coisa. Não pode. A Bíblia diz que o nosso corpo, lê na tua casa, 1 Coríntios capítulo 6, do 12 em diante, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo tem poder sobre o nosso corpo. Quando nós pecamos, nós não estamos pecando porque nós estamos simplesmente sofrendo, nós estamos fazendo com que o Espírito Santo esteja sofrendo conosco. Esse corpo já não pertence mais a mim e a você. Provérbios capítulo 6, versículo 32, diz que aquele que adultera está fora de si, somente quem quer arruinar-se comete tal coisa. A Bíblia diz que quando duas pessoas se juntam, já não são mais duas, se tornam uma só carne. Andar em santidade é uma decisão. Andar em santidade não é fácil, mas é necessário. Quando nós andamos em santidade, os céus se rasgam diante de nós e nós vivemos promessas e coisas incríveis que nós nunca imaginamos viver. Uma vida com Deus é uma vida de santidade. Ninguém verá o Senhor sem santificação. Os discípulos estavam reunidos no cenáculo, eles estavam orando. Atos capítulo 2, estavam orando. A Bíblia diz que eles estavam orando unânimes, no mesmo propósito. A Bíblia diz que quando há unidade, Deus libera a bênção. Eles estavam no mesmo propósito, buscando ao Senhor. Só que antes de estar no mesmo propósito, eles estavam na praia pescando. Jesus não desistiu dele. Jesus foi até a praia buscar os mesmos discípulos que andaram com ele, que sabia quem ele era. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus não vai desistir de você. Se você não se posicionar, ele vai continuar atrás de você até que você entenda aquilo que você tem que fazer. Só que quem vai sofrer com esse retardo não é Cristo, mas é você. Porque o projeto dele vai se cumprir na sua vida, você querendo ou não. A única coisa que pode acontecer é você retardar aquilo que ele tem para fazer. Ele foi atrás dos discípulos, João capítulo 21. O que vocês estão fazendo aí? A gente está pescando. Pescaram alguma coisa? Não pescamos nada, porque a gente nunca vai pegar nada sem Jesus no nosso barco. A gente nunca vai conseguir ser próspero de verdade se Jesus não estiver na nossa vida. Eu conheço muitos homens, e outros aqui conhecem, homens ricos que são pobres, homens ricos que entregariam toda a sua fortuna para ter uma família estruturada, enquanto outros que têm família estruturada, mas não têm dinheiro, se acham pobres. Deixa eu te dizer uma coisa: não é o dinheiro que vai trazer a tua felicidade. O que você precisa na sua vida chama-se Jesus Cristo, e esse você só vai conhecer se você sair do baixo e subir. João, vem aqui em cima, João. Vem ver o que tem aqui em cima, que eu vou te mostrar o que está lá na frente, não o que está vendo agora.
Quando João subiu, eu fico imaginando João vendo aquela cena toda, porque a Bíblia diz que João vem ver, ele não diz vem ouvir, ele falou assim, vem ver. João deve ter ficado impactado com tudo aquilo que ele estava vendo, e muitas coisas ainda não aconteceram e vão acontecer. Ao soar da última trombeta, diz a Bíblia, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, ao soar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós que estaremos aqui, se é que nós estaremos aqui ainda, sairemos daqui com o corpo glorificado, encontraremos com Ele nas nuvens. As pessoas não vão entender nada do que está acontecendo, mas nós que conhecemos o coração de Cristo, vamos saber exatamente o que está acontecendo. Essa igreja que precisa conhecer, é uma igreja que conhece o seu Senhor, é uma igreja que busca o seu Senhor, que tem desejo de conhecê-lo. Eu estava em Arraial e eu ficava ali às vezes estudando a Bíblia, porque quanto mais eu tento conhecer Jesus, mais eu me apaixono por Ele. Eu vou vendo Ele fazer coisas incríveis. Eu tive a oportunidade lá em Trancoso de conhecer um rapaz que trabalhava na casa, eu falei de manhã. Eu estava na casa com a minha família desfrutando, andando de lancha, andando de quadriciclo, desfrutando tudo que Deus me permitiu desfrutar. E um menino lá com o coração, com um semblante triste, limpando a casa. E o Senhor falou comigo, filho, cuida dele. Eu não falei para Jesus, eu fui descansar. Jesus, eu vim descansar, gabinete é lá no Rio, não é aqui. Eu não falei isso para Jesus. Eu sou pastor aqui, eu sou pastor em Trancoso, sou pastor na Bahia, sou pastor em Nova Iguaçu, sou pastor em qualquer lugar. Eu não tenho dia certo para ser pastor. Eu não sou pastor domingo, eu sou pastor de segunda a domingo. Eu sou pastor todos os dias. Eu antes de ser pastor, sou homem de Deus. E eu chamei ele para conversar, eu falei para ele, posso orar por você? Ele falou assim, pode. Botei a mão no coração dele, e o Espírito Santo me deu um raio-x da vida dele. Eu falei tudo o que ele estava vivendo. Ele começou a chorar. Eu falei, eu queria conversar com você depois, posso? Ele falou assim, pode. Eu falei, então amanhã a gente vai sair para um passeio de lancha, no dia seguinte, na quinta-feira você vem aqui. Na quinta-feira ele foi lá para conversar comigo. Eu fiquei aproximadamente 1h30 conversando com ele. Eu deixei minha família de lado, eu fiquei 1h30 conversando com ele. E eu chorei junto com ele com a história daquele menino. Uma pessoa que não tem paternidade, ela não consegue saber quem é o seu pai. E eu estou falando de pai biológico. Mas eu falei para ele, cara, por mais que você não tenha um pai biológico, você não tenha tido relacionamento com ele, eu vim aqui nesse dia te apresentar um Jesus. Eu vim te apresentar um Deus que é o teu e o meu pai. Eu só vim aqui, cara, porque ele falou comigo que ele te ama. E eu chorando, eu falei, ele falou comigo que ele te ama, cara. Por isso que eu estou aqui. Você é importante para ele. Tu vai ser um pregador do evangelho. Falei para ele. Aí ele falou assim, pastor, eu já conheci Jesus, eu me afastei dele. Eu falei, pois é, tu vai ser um pregador do evangelho. Porque Jesus usa as coisas loucas desse mundo. Ele não pega um homem preparado com curso de teologia, que é PhD em teologia. Jesus pega pessoas que têm um coração de verdade e faz dessas pessoas homens valorosos na terra. Porque Jesus não está preocupado com título, Ele está preocupado com verdade, com coração. E tivemos um momento ali muito íntimo nosso. Eu chorei com aquele menino, porque eu vi ele ser roubado na infância dele. Mas sabe quantos meninos tem desses espalhados pelo mundo? Muitos. E o que a igreja tem feito? O grão de mostarda quando cai na terra, o grão de trigo quando cai na terra, se ele não morrer, ele é apenas um grão na terra. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Aquele que me ama, versículo 26, serve o meu Pai, e o meu Pai o honrará. Eu hoje mandei uma mensagem para ele. Eu falei, como você está, cara? Tudo bem? Ele falou assim, tudo. Aí mandei uma música para ele. Eu falei, o Espírito Santo falou comigo para tu ouvir essa música. Aí depois me respondeu, falou assim, pastor, essa música é minha história. Eu falei, eu sei disso, cara. Levei ele para o culto comigo. Quando acabou o culto, levei ele para comer tapioca comigo lá no Quadrado.
Eu estava com a minha família, mas eu levei ele comigo. E por que você está dizendo isso, pastor? Para aparecer para os outros? Você pode pensar o que você quiser, o Senhor conhece o meu coração. Eu estou falando isso para dizer para você que a cada dia eu quero me parecer com Ele. A cada dia eu quero viver como Ele viveu nesse lugar. As coisas boas dessa terra são boas, nos permite desfrutar de coisas boas, mas tudo vai ficar aí. Tudo vai ficar aí. Nada do que nós temos, nós vamos levar conosco. Mas eu tenho convicção de que aquilo que está implantado dentro do nosso coração, ninguém vai roubar de nós. Que Deus te abençoe nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus possa falar no teu coração coisas que eu, como ser humano, não consigo te revelar. E que juntos nós possamos crescer em Deus. O meu desejo é ter uma igreja fortalecida no Senhor, porque eu acredito que muitas coisas, mas muitas coisas nós vamos viver esse lugar. O Senhor me prometeu isso. O Senhor me prometeu isso. E isso vai se cumprir. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.